Olá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. O universo acadêmico analisa com professores da UFN quais são esses direitos e de que maneira a desinformação incentiva restrições ao cumprimento da declaração assinada em 1948. O programa também conversa com docentes da Universidade Franciscana sobre os 30 anos da Constituição Federal. O documento estabelece princípios para as atividades de um país, mas que nem sempre acabam por serem cumpridos. O universo acadêmico reforça também a data para as matrículas dos aprovados em segunda chamada no Vestibular de Verão 2019 da UFN. Pois bem, na próxima segunda-feira, dia 10 de dezembro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos. O 70º documento considera 30 garantias a todo ser humano, como a liberdade, a propriedade, o trabalho, a educação, a representação jurídica, o livre pensamento e outros princípios fundamentais a qualquer pessoa. Mas uma deliberada desinformação e até distorções sobre os direitos humanos conflitam pensamentos e incentivam restrições à declaração assinada em 1948. O universo acadêmico recebe 3 professores de cursos de graduação aqui da Universidade Franciscana e também um estudante para explicar e analisar quais são os direitos comuns a todo ser humano, do que eles de fato garantem à população mundial e como é possível exigir das autoridades. Começo apresentando os nossos convidados do universo acadêmico nesta edição. Então, o professor Márcio Bernardes, do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. Professor, muito obrigado pela participação e também muito obrigado pela sugestão dos 2 temas do programa. Eu que agradeço. Temos também aqui o professor João Hélio Ferreira Pes, que é do curso de Direito também da Universidade Franciscana. Professor, seja muito bem-vindo ao Universo Acadêmico. Muito obrigado. Seguimos a nossa lista de convidados aqui com o professor Marcos Pipe de Medeiros, que é professor do curso de Psicologia da UFN. Muito obrigado, professor, pela participação aqui no Universo Acadêmico. E da mesma forma, eu estendo o agradecimento ao acadêmico do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana e também presidente do diretório acadêmico do curso de Direito, o Rodrigo Job. Sejam todos muito bem-vindos. Vou sentar aqui para a gente estabelecer uma conversa, um bate-papo. E eu começo perguntando para vocês, enfim, colocando uma análise. Diz lá a declaração, né? Todos nós somos iguais em dignidade e direitos. Sim, somos. No papel somos. Isso é o que diz a declaração. Mas então por que há tanta desigualdade, conflito e, acima de tudo, discriminação por classe social, cor da pele? O que mais que eu anotei aqui, professores? Ideologias políticas, opção sexual, idade e capacidade intelectual. Deixo a resposta com vocês. Bom, posso começar? Primeiro, uma satisfação participar do programa. Acho que o tema é relevantíssimo. Pelos aniversários, né? Em outubro, 30 anos da Constituição Federal Brasileira e agora, dia 10 de dezembro, 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. E é fundamental que se esclareça a população cada vez mais, que a gente debata mais esses temas e também, sobretudo, pelos períodos conturbados que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, né? Ao encontro do que tens falado, né? O crescimento aí do preconceito, da discriminação, das desigualdades e, às vezes, deliberada por parte de estados, de grupos políticos, né? Bom, é fato que o documento da ONU, sobretudo a Declaração de 1948, ela é resultado de um processo histórico justamente de luta, né, contra todas essas mazelas, eu diria, que são próprias do ser humano, né, são próprias da sociedade humana. Há um professor, Fábio Conder Comparato, que tem um livro que se chama Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. E ele traça uma discussão desde a antiguidade, desde os filósofos, né, gregos, do período que ele vai chamar de axial da história, em que se entendeu pela primeira vez uma certa igualdade entre as pessoas. Primeiro com fundamento religioso, perante a Deus, ou perante a terra, ou a divindade. Mas esse anseio, essa busca pela afirmação da humanidade, né, das pessoas enquanto iguais, embora diferentes, né, ela é histórica. E eu diria que a declaração ela culminou nesse processo histórico, abrindo a perspectiva aí de aprofundamento do respeito à pessoa humana. É um compromisso que se firma em 48, que é um compromisso ético, né, um projeto de civilização contra tanta barbárie
que nós testemunhamos ao longo da história. E, sobretudo, a barbárie que significou a Segunda Guerra Mundial, os regimes de extrema-direita na Europa daquele período e tudo o que fizeram. Aproveito uma das suas falas para direcionar a pergunta para o professor Marcos Pipe de Medeiros, da psicologia. É da natureza do ser humano mesmo essa questão de muitas vezes discriminar, diferenciar um ou outro por cor da pele, opção sexual, enfim, professora, algo que citava em determinado momento a resposta do professor Márcio Fernandes? Eu acho que essa é uma questão... Márcio Bernardes, perdão. Essa é uma questão fundamental nessa história, assim, né? Porque pensar que, na medida que a gente pensa a Declaração dos Direitos Humanos como um ato civilizatório, né, ou uma tentativa de retomar uma espécie de pacto civilizatório, a gente tem que partir do pressuposto também de que existem o desejo contrário. Né? Ou seja, se eu digo a gente não deve matar, a gente pressupõe o desejo de matar. Né? A pulsão de morte, né, que falava mesmo Freud. Isso, exato. Então, você tem, na verdade, aqui uma retomada, e não é à toa que isso vai se dar no final da Segunda Guerra Mundial, né, diante do espanto, do horror, justamente, que se pode chegar, né, o livre caminho, vamos dizer assim, de uma certa satisfação, de crueldade mesmo que o humano pode chegar. Ou seja, é interessante porque Freud já colocava isso, ou seja, a civilização ela vem a conter, a espiritualizar, como dizia Nietzsche, o nosso desejo de crueldade, mas ao mesmo tempo, obviamente, em que ela faz isso, ela gera um certo mal-estar. Por isso que a gente pode pensar também que mesmo diante, né, de um pacto como esse, a resistência permanece, né, tanto no sentido das instituições, né, que estão pré-organizadas a essa declaração, quanto em nós mesmos, né? Ou seja, isso que em nós não se doma muito facilmente e que tem a ver com um caráter que não é puramente natural. Eu resistiria à ideia de dizer que é da natureza humana. Sim. Mas eu diria que a própria construção histórica, civilizatória, ela é cheia de altos e baixos e que em nós existe, sim, um certo desejo de domínio, de destruição do outro, como uma forma de satisfação pulsional que a gente não encontra... Talvez poder? Poder também, que é uma das suas expressões, né, e que toda a civilização, o direito, de alguma forma, tenta conter e construir laços, né, contratos, laços de vida comum. Né? Sim. Sim, perfeito. Bom, eu quero retomar com vocês, quero perguntar para vocês agora também, quais são de fato esses direitos? Nós temos ali 30 parágrafos, artigos, né? E aí, quais são eles? Começo com o professor João Hélio Ferreira Pes, se quiser citar algum professor ou genericamente colocar o todo, né, da própria declaração, por favor, sinta-se à vontade. Sim, nós temos 30, no total 30 artigos nessa declaração, e ela abrange tanto as liberdades, né, que nós chamamos de direitos de primeira geração, as várias liberdades, direito de livremente se expressar, né, liberdade de ir e vir, de locomoção, portanto, como também alguns direitos sociais. Né? Há bem claro, tem artigos que definem, no artigo 23, por exemplo, o direito de condições de trabalho e de tratamento aos trabalhadores, né? A liberdade para livremente se associar, criar sindicatos, o 24, e assim vai. Nós temos uma série de artigos que tratam, então, portanto, tanto direitos de primeira geração, chamados direitos de liberdade, como também os direitos sociais. Sim. O que nós, infelizmente, verificamos durante esses 70 anos é que os direitos sociais são poucos os países que levam a sério. Né? São poucos países. Inclusive, a boa parte dos países do mundo ainda não ratificaram o pacto que foi criado na década de 60 para dar a concretude àquilo que foi declarado em 48. Vários países, aqueles chamados países liberais, sim, ainda não assinaram, né, ainda não ratificaram o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, significa que essa declaração de 48, né, que abrange uma totalidade de direitos, né, dos humanos, tanto direitos de liberdade como direitos sociais, ele, na concretude, ele deixa a desejar. Sim. E completando rapidamente o que o João Hélio falou, é interessante verificar que, embora tenham existido esses pactos e que
pode fazer parecer num primeiro momento que há uma diferença entre direitos de primeira, segunda e até terceira geração, sobretudo depois da queda do Muro de Berlim. Em 93, teve a Declaração de Viena, uma grande conferência internacional de direitos humanos, em que se declarou, sobretudo, a indivisibilidade desses direitos e a interdependência. Então, a realização dos direitos de dignidade, que a gente chama individuais, que é do ponto de vista da vida, da segurança, o ponto de vista da livre locomoção ou da livre iniciativa, eles não podem ou não vão ser realizados em termos globais ou dentro dos estados sem garantir os outros, porque um sujeito não é livre se ele não tem um trabalho digno. E um sujeito que não tem um trabalho digno, com uma remuneração adequada, com um período de descanso e tudo mais, ele não tem a sua liberdade de locomoção garantida, ou pelo menos garantida de forma plena, e daí por diante. Então, esses direitos também, eles são interdependentes entre si, né? Embora realmente tenha essas questões, e muitos estados realmente negligenciem isso que a gente chama, né, mais historicamente, de segunda geração de direitos humanos. E num período mais recente, nós estamos verificando em vários países do mundo um certo retrocesso em relação a direitos que já estavam garantidos, né? Nós vamos verificar isso na Europa, nos Estados Unidos, após a eleição Trump, e agora no Brasil, nos últimos anos também, uma série de reformas, né, ou mudanças na legislação que vão exatamente, que vão no sentido de contrariar aquilo que estava definido lá em 48. Sim, muito por conta disso, e aí eu aproveito já até para introduzir também na nossa conversa o Rodrigo Job, que é estudante do curso de Direito e consequentemente também presidente aqui do diretório acadêmico do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana. A gente vive, talvez por conta do fenômeno das fake news, né, de muitas vezes de informações que não são checadas e que são propriamente repassadas, né, e eu coloco isso um pouco na figura do Rodrigo, porque de nós aqui é o mais jovem disparado, né? Rodrigo, esse fenômeno, né, de redes sociais, de tudo, é uma coisa muito presente na atual geração. Né? Essa geração ela já surge, né, Exato. imbricada ao meio, né, dessas mazelas, desses desafios aliados à tecnologia. Exato, e talvez por isso é que a gente tenha muitas vezes um conflito ou uma falta de verdade, ou uma falta de coragem, até eu colocaria assim, de cumprir o que, por exemplo, diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Também a gente aprende, né, eu faço parte do Centro de Estudos e Pesquisa em Direito e Internet, então a gente pesquisa essas imbricações do direito com a internet, né, com os direitos humanos fundamentais também. E o que a gente tem visto é que as tecnologias da informação, elas propiciam, né, elas alargam uma maior participação, né? Tu tem uma participação em tese mais democrática, né? E, ao menos quando se fala daqueles que têm acesso à informação, né? E aí a gente precisa citar dados do Brasil, por exemplo, onde 52% da população, né, de acordo com o Comitê Gestor da Internet, tem acesso à informação. A gente ainda tem uma outra metade do Brasil que não tem esse acesso à informação. E é muito grande, né? E embora tutelado, inclusive, pela ONU, né, Sim. nos últimos pareceres, como um direito fundamental de acesso à informação, né? Então, eu acho que, na medida que a gente tem esse acesso também amplificado, a consequência do não cumprimento, né, dos direitos fundamentais e da face da Constituição Federal também são amplificados, né? Então, eu acho que a internet, as novas tecnologias, elas têm sim um papel fundamental, né, na participação e no acesso à informação, mas em contrapartida, se não bem utilizadas, né, e aí a gente entra no papel da desinformação, das fake news, né, utilização desse manejo até técnico e político, né, que a gente tem vivenciado e presenciado por último, inclusive nas eleições. Tem a ver com o que o Marcos falou também, né? Nessa questão, a pulsão, né? Tanto pela morte quanto pelo freio dessa destruição. Na verdade, com as novas tecnologias, elas mudam só de espaço. Porque elas continuam... Exato, é uma ágora digital, né? Tem um efeito colateral, né? Que é aqueles que de alguma forma mantinham os seus preconceitos, o seu ódio para si, né? Ou seja, daqui a pouco descobrem que não estão sozinhos. Eu me lembrei de um artigo da Eliane Brum que falava justamente da banalidade do mal que se estende também ao meio de comunicação. Sim. Quando você descobre que você não está só, talvez você comece a relativizar o seu próprio preconceito como algo danoso, né? Ou seja, bom, se tem tanta gente que é racista, bom, talvez eu não precise ficar tão à sombra, né? E eu possa expressar isso com mais liberdade, porque afinal de contas existe um outro
que compactua comigo de alguma maneira. Isso é um fenômeno novo, né? Sim. E Perigoso, né? Perigoso, extremamente perigoso, e sobretudo porque ele dá uma impressão de que todo o contrato social, tudo isso que a gente se propôs a discutir hoje é relativizável de alguma forma, né? E talvez isso diga também de uma herança que é anterior justamente à implantação dessa tentativa de um universal no humano. Daqui a pouco, professor, naquela linha de que todo e qualquer absurdo a partir da generalização ele deixa de ser absurdo, mais ou menos essa ideia? É pensar que tem uma satisfação né, que se encontra aí, que se sobrepõe a isso que me impede, que me constrange de alguma forma socialmente a ter que estabelecer um tipo de laço com o outro, no reconhecimento do outro como uma diferença, tá? E que daqui a pouco, me lembrei da discussão da maioria, minoria, né? Daqui a pouco, se você é a maioria, né? Numérica. Né? Exato, né? Ou se vê como maioria, pelo menos uma maioria de discurso, né? Isso pode produzir um efeito colateral desse tipo. Daqui a pouco você acha que a lei ela é algo que existe, mas que você pode relativizar com pensando que essa lei talvez só sirva para você dentro de um espelho. Né? Você não pode reconhecê-la como a alteridade do outro, como também dentro da proposição da lei e dos direitos. Né? E aí a gente entra no risco, né? O sociólogo espanhol Manuel Castells, ele publicou recentemente a obra Ruptura na Democracia, onde ele fala muito disso, né, das novas tecnologias, dessas implicações da sociedade e dos riscos decorrentes, talvez, de uma suposta deslegitimação que a gente tem frente ao que já está posto, já está assegurado há muito tempo, né, e fruto de muitas lutas e de muitos avanços e retrocessos, né, na contrapartida. Sim. Então, acho que a gente também entra num outro espaço, né, a gente pega a democracia e não só os direitos e a gente passa a se valer, né, a se legitimar com base em uma espécie de autoespelho negativo, né, frente ao outro. Então E eu acho que falaram umas coisas assim fundamentais agora nessas duas falas que é importante até trabalhar. Essa relativização de tudo, esse revisionismo histórico, inclusive o absurdo de muita gente hoje nas redes sociais, né, sustentarem a teoria da Terra plana, né? Ou de que, enfim, determinada religião ou igreja vai conseguir conduzir ou salvar a humanidade desconsiderando o outro. Isso se tornou corriqueiro no século XXI, o que parece absurdo, né? Mas isso já aconteceu. Então, essa é que é uma grande questão, assim. A ignorância, né, eu diria, e aí voltando à banalização do mal, né, a banalidade do mal, sobretudo na Hannah Arendt, ela vai dizer que a ignorância é que produz o mal. O não saber, a falta de conhecimento, a falta de empatia com o outro, ela é decorrência justamente da ignorância, de não saber as coisas, né? Então, nas redes sociais hoje, me parece, temos o palco, o fértil aí, para a proliferação das ignorâncias através da fake news e tudo mais, né? Do desvio das finalidades. E isso também ocorre com relação aos direitos. Veja que antes da Declaração de 48, nós vivemos os regimes de extrema-direita na Alemanha, na Itália, na França, e esses regimes fascistas eles começaram justamente relativizando questões fundamentais quanto à questão humana, né? Aprofundando, e aí chegaram ao Estado, através de alguns representantes, né, desse tipo de pensamento, relativizando aí a igualdade humana entre si, colocando o outro como menor ou como desumano, né, criando processos de desumanização. Então, a gente já testemunhou historicamente isso e a gente sabe que a consequência é trágica, né? E o que gera geralmente são regimes não democráticos. E realmente o Manuel de Castro está falando justamente a preocupação contemporânea é essa, a destruição das democracias, né? Sim. Quando a gente calcula, né, e chega à conclusão de que, por exemplo, ela está completando 7 décadas, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso demonstra, de certa forma, que as pessoas a conhecem ou elas desconhecem, afinal, a declaração? Penso que desconhecem, né? Eu também penso que há um desconhecimento. Por que isso, professor? Bom, tem também interesses por trás desse desconhecimento, né? Nós temos a realidade brasileira educacional que demonstra bem claramente isso, né? Para quem serve, para quem serve
esse estado de coisa em relação à educação no Brasil. Né? Sim. Então a gente tem isso bem claro. O que nós verificamos durante esses 70 anos é de que sempre foi muito difícil fazer valer o respeito aos direitos humanos. Se a gente observar bem toda a história da própria declaração, ela veio como uma espécie de indicativo, uma declaração. E boa parte dos países, nos primeiros 20 anos, não levaram a sério essa declaração. Tanto é que foi necessário a ONU convocar convenções na década de 60 para criar pactos, né? E aí sim, a partir desses pactos, convenções, né? Ou seja, tratados internacionais em que os países aderiam ou não, é que se internalizou, ou seja, passou-se para cada estado, cada país, normas que faziam com que aquilo que estava lá na Declaração de 48 deveriam ser observadas pelos direito, governos, né? Como Como direito norma. para... Porque diziam que a declaração, né, desculpa te interromper, mas o grande discurso é que a declaração era simplesmente uma declaração moral. Sim. Não tinha uma força normativa, jurídica, e portanto deveria ser cumprida. Mas os pactos fizeram o contrário, eles trouxeram justamente a força normativa, né? Exato. Formalizaram aquilo que era apenas um indicativo, né? O que se dizia era um indicativo. Boa parte dos países, é claro, incluíram nos seus ordenamentos jurídicos aquilo que estava definido lá em 48. Mas a parte maior dos países, né? Ou seja, a maioria dos países não levou em consideração. Mas mesmo assim, se a gente observar durante todos os 70 anos, também a gente vai ver que mesmo aqueles países que internalizaram, que assinaram os pactos, né? Ou seja, fizeram parte das convenções que tratam tanto dos direitos civis e políticos como os direitos econômicos, sociais e culturais, esses países desrespeitam direitos humanos, né? Por conta das políticas implementadas, né? E aí é que eu penso que o poder econômico, infelizmente, é o grande vilão desse desrespeito aos direitos humanos. Se a gente observar dados atuais da quantidade de pessoas que vivem em extrema miséria, extrema pobreza, né? Ou pobres, né? Só nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, né? Dados agora de poucos meses, cerca de 40 milhões de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Nos Estados Unidos, né? No Brasil, dados agora dessa semana do IBGE demonstram que 55 milhões de brasileiros, né, vivem abaixo da linha da pobreza. Então, portanto, são dados que demonstram que quem vive no Brasil com menos de R$140 por mês, pessoa, que está hoje na chamada linha da extrema pobreza, né, que são 15 milhões de pessoas, será que tem os seus direitos humanos respeitados? Sim, né? isso Então, me faz claro lembrar que uma não. coisa, isso me faz lembrar uma coisa também, e já encaminhando até para o final do nosso blog, porque passa muito rápido, quando a gente fala da declaração, né, e a gente percebe que ela já foi traduzida, por exemplo, para mais de 500 idiomas, ou seja... É o documento mais traduzido do mundo. Perfeito, por conta de tradução e de entendimento, de certa forma, não é o problema. O que me lembra muito é assim, a gente observa muitas vezes a mídia, né, a questão da morte, né, da publicação de mortos, feridos e tudo mais. Será que uma vida, né, de um cidadão de um país desenvolvido, ela tem o mesmo valor, e ela deveria ter por conta da Declaração Universal dos Direitos Humanos, tem o mesmo valor, por exemplo, do que de um cidadão quando morre no continente africano, por exemplo, ou no continente asiático e tudo mais? E aí? Seria importante pensar o que mobiliza em nós o reconhecimento da precariedade e de uma vida que é, como dizia Judith Butler, passível de luto. Isso não é natural, né? Isso é organizado por forças sociais, por elementos subjetivos. Por que eu me comovo, por exemplo, quando alguém muito próximo a mim é morto e que daqui a pouco, eu ignoro que centenas de outras pessoas também são mortas nas mesmas condições. Então, o que organiza, esse é um tema importante, né? O que organiza o nosso reconhecimento de uma vida que é passível de luto, ou seja, reconhecida como vida, e o que é não vida, né? O que é um inumano que... E eu tendo a pensar que dentro de uma cultura que a gente, no nosso campo, chama de cultura essencialmente narcísica, ou seja, que se vê no espelho, é muito difícil reconhecer o valor daquele que não é semelhante, né?
Ou seja, a África é muito longe, né? Ou seja, muito longe não só do ponto de vista geográfico, é muito longe do ponto de vista daquilo que eu posso me reconhecer e reconhecer ali como valor de vida. Acho que essa é uma questão fundamental, assim, que faz pensar também, diante também do que o professor falava, que não se trata simplesmente de desconhecimento ou de desinformação, embora eu concorde que isso ainda é precário, mas também tem um certo desejo de não saber, um desejo de ignorância, porque ela implica que eu precise reconhecer a precariedade do outro e, por consequência, a minha própria precariedade. Ou seja, reconhecer a vida do outro diferente, realmente diferente de mim como precária, é reconhecer a minha própria precariedade. Né? E aí a gente tem... O ser humano, ele passa por isso, né? Ele acho que ele passa muito pelo afastamento da responsabilização sempre que possível, né? Então, eu acho que, na medida que ele, aproveitando a fala do professor, ele enxerga o outro, ele se auto... né? Algo tem que fazer, né? E aí, para não se fazer isso, é como se fechasse os olhos, né? Tapa-se com vendas e acho que é nesse sentido também. Que tipo de efetivação, que tipo de questão econômica, por exemplo, do ponto de vista econômico, a implantação real dos direitos humanos, que tipo de consequência econômica teria para os modelos econômicos, para as formas de subjetivação que esses modelos econômicos produzem? Né? Seria, em primeiro lugar, um desmantelamento da subjetivação, de um modo de subjetivação dos modelos capitalistas, por exemplo. Exatamente. Que vivem, né? Por exemplo, se eu posso ter um certo bem-estar aqui, eu preciso recalcar, de certa forma, que alguém precisa pagar o preço disso e precisa morrer no meu lugar. Né? Dentro desse modelo, né, de organização econômica. Não só uma justificativa, mas a própria fuga da responsabilidade, como colocava o Rodrigo. Que é estrutural, portanto, desse tipo de sistema econômico, sobretudo que a gente vive. Né? Ou seja, está na estrutura e não necessariamente só nas pessoas, mas é uma estrutura que é pega também, né, desse lado subjetivo de algumas pessoas. E o perigo está quando se passa a imagem de que as pessoas que pensam desse modo efetivo, inclusive com relação à destruição do outro, por exemplo, a questão da escravidão. Né? Isso é muito discutido, né? Acabou a escravidão no século XIX. Não, hoje, em termos mundiais, nós temos mais pessoas em situação de escravos ou análogas à escravidão do que nós tínhamos no século XIX. E no Brasil hoje, o discurso, pelo menos que está correndo por aí, é de relativização das ações de Estado de fiscalização contra o trabalho escravo. Por exemplo, até com a extinção do Ministério do Trabalho, até que com a é o extinção, órgão responsável. exato. E o Brasil já foi condenado em 2016, salvo engano, foi 2016, no caso da Fazenda Brasil Verde, salvo engano, justamente por o Brasil não ter tomado medidas em questão do trabalho escravo. Bom, mas por que o trabalho escravo, né, que parece algo tão do passado, que a declaração, no artigo 2º, já refuta diretamente, volta à pauta? Porque, na verdade, ela nunca saiu da pauta, porque justamente o sistema econômico estruturalmente quer que o outro pague a conta, que eu escravize uma pessoa para que eu tenha um certo conforto. Né? Ou conforto, ou ganhos financeiros, ou né? acumulação de riqueza Sim, e capital. Sim. A exploração, o que foge completamente ao que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso que, inclusive, desculpa só interromper para finalizar, quem defende os direitos humanos hoje tem sido alvo de criminalização, de estigmatização. Quem simplesmente quer fazer valer um documento e uma ordem jurídica que respeite as pessoas, tão somente isso. É tripudiado, né? É hoje objeto de perseguição, inclusive com muitas mortes. E o exemplo mais recente no Brasil, pelo menos o mais evidenciado, é o caso da Marielle, no Rio de Janeiro. Senhores, vamos fazer um intervalo rápido? Porque no próximo bloco o Universo Acadêmico vai também debater e analisar a Constituição Federal. Ela completou 30 anos em outubro. O Universo Acadêmico volta em instantes.
No último dia 5 de outubro, a Constituição Federal completou 30 anos. O documento estabelece princípios, estrutura, procedimentos, poderes e direitos governamentais e também da população de um país. A origem dela e qual a utilidade, além do respeito às orientações que ela carrega, são alguns dos temas que dominam o segundo bloco desta edição do Universo Acadêmico. Por esse motivo, nós seguimos, com 3 professores aqui no estúdio da UFN TV, no programa Universo Acadêmico, 3 professores da UFN e também um acadêmico da graduação de Direito, para analisar e debater a Constituição Federal. Vou renomeá-los, os nossos convidados de hoje, o professor Márcio Bernardes e também João Hélio Ferreira, ambos do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, do curso de Psicologia da Universidade Franciscana, o professor Marcos Pipe de Medeiros, e o acadêmico do curso de Jornalismo e também presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito, acadêmico de Direito e também presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito, o Rodrigo Job. Sejam mais uma vez muito obrigado, eu agradeço vocês todos, muito bem-vindos também para esse segundo bloco. A gente vai falar da Constituição Federal nesse segundo bloco, e ela foi resultado, lembro aqui, fiz umas anotações, da Assembleia Nacional Constituinte, 21 meses, entre 87 e 88, no auditório Petrônio Portela, lá em Brasília, e a gente vai analisar então as consequências desse trabalho sob o ponto de vista jurídico, histórico e também psicológico aqui para o Brasil. A Constituição nesse período ela ganhou mais, eu perguntaria assim para vocês, ou ela perdeu mais respeito das autoridades públicas por conta de situações envolvendo legisladores, políticos e também da própria população brasileira, que muitas vezes até desconsidera o que está escrito ali. Gostaria de saber de vocês. Posso iniciar? Então tá, vou iniciar esse bloco também. Perfeito. Falando até para fazer um gancho com o bloco anterior e dizer que há, inclusive, uma continuidade temática, se a gente for analisar, eu diria, a gente estava conversando antes aqui, que a Constituição Federal Brasileira de 88, ela foi para o Brasil o que a Declaração Universal de Direitos Humanos foi para a ONU, ou para o mundo em termos mundiais. Porque na declaração, como nós falávamos, saímos de regimes absurdamente desumanos, de desconsideração do outro, regimes autoritários como o nazismo, o fascismo, e a declaração, de certo modo, ela acaba sendo uma resposta a isso, uma fundação de um mínimo ético. Bom, o Brasil, apesar da declaração, apesar de ter inserido, a partir da década de 60, sofreu um golpe civil-militar, teve uma ditadura militar durante 21 anos, pelo menos do ponto de vista formal, eu diria que se estende para além dos 21 anos, ainda em alguns aspectos, mas formalmente teve uma ditadura civil-militar e em que se desrespeitou completamente também os direitos humanos. Também foi um regime de horror, sobretudo pós-68. Pós-68, em que o decreto AI-5 desconsiderou uma série de direitos básicos, que são direitos humanos fundamentais, e que o Brasil já tinha, de certo modo, já fazia parte da cultura jurídica brasileira, como, por exemplo, o habeas corpus, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, tudo isso foi suprimido. Então, a Constituição ela é resultado justamente do término desse período e a consolidação do anseio popular, nacional, de regimes de liberdade, de restabelecimento da democracia. E não é à toa que a Constituição incorpora nos seus artigos fundamentais justamente toda a concepção da Carta de Direitos Humanos da ONU, que não é só a declaração. A Carta é a declaração e os pactos que o professor João Hélio falava antes. Então, essas mesmas normas se tornam, no Brasil, normas de direitos fundamentais, como nós chamamos tecnicamente. Essas garantias de direitos fundamentais que tem lá no artigo 1º como a base, vai dizer que o fundamento da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Então, quando eu começo a analisar isso, eu vejo que é uma costura entre as duas coisas. No entanto, assim como a questão da ONU que nós falávamos no bloco passado, da Declaração de Direitos Humanos, também a Constituição é alvo de desrespeito, também por forças econômicas nacionais, também por determinados grupos de interesse nacional que violam a Constituição. O professor Márcio tem razão quando faz essa análise de que a Declaração de Direitos Humanos foi um contraponto às atrocidades do período anterior e a Constituição brasileira é um contraponto também das atrocidades perpetuadas durante o período da ditadura militar, não só em relação às liberdades, mas também, inclusive, as garantias
de direitos humanos básicos, né, como a vida. Né? Foram mais de 400 pessoas que foram assassinadas pela ditadura militar, segundo apurou a Comissão da Verdade. Né? E milhares de pessoas, né, que foram vítimas, inclusive com agressões físicas, né, por conta de um período ditatorial em que vivemos. Então, portanto, para dizer que isso não é mais possível no Brasil, a Constituição firma, a partir do artigo 5º, uma série de garantias e direitos fundamentais. Né? Pena que eu tenho uma visão um pouco não muito Positiva? eu diria positiva. Eu diria uma visão mais crítica. Eu diria mais crítica em Sim. relação ao período dos 30 anos, que nós tivemos durante esses 30 anos 105 emendas à Constituição. São Sim. 99 emendas normais Perfeito. e 6 revisionais. Boa parte dessas emendas não foi para ampliar os direitos, foi para retirar direitos. Né? Então, nós temos um período que nós podemos chamar de desconstitucionalização, ou seja, Então, a Constituição na foi verdade, desconstruída. Sim, o que né? o senhor está querendo nos dizer, inclusive era uma pergunta que eu tinha preparada a respeito disso, é que de certa forma essas emendas e as regulamentações, enfim, tudo mais que ela sofreu, isso só serviu de certa forma para descaracterizar então o documento ou não? Como é que o senhor colocaria isso? Não, eu penso que boa parte, algumas delas foram realmente para atualizar, que Sim. é esse o objetivo da emenda, né? Produtivas. É fazer com que a Constituição esteja adequada ao momento que se vive, por Sim. isso a possibilidade dela ser sempre reformada, mas boa parte, uma parte considerável das emendas foi para retirar direitos ou ao contrário daquilo que foi firmado no período do processo constituinte. Sim. Cito 2 exemplos, né? As reformas que atingiram os direitos previdenciários, é um deles, isso para abranger governos diferentes, né? Governos diferentes fizeram reformas previdenciárias, mas o mais grave foi essa da emenda que congela os gastos públicos por 20 anos. Isso significa que direitos fundamentais, né? Inclusive direitos fundamentais de primeira geração serão atingidos, né? Fora aqueles direitos sociais, porque congelar gastos com saúde, por exemplo, né, onde hoje nós temos 208 milhões de habitantes e se gasta X, daqui a 15 anos a ideia é gastar o mesmo X para 230 milhões de habitantes. Então vejam que não tem como respeitar, não tem como respeitar os direitos humanos dessas Sim. 230 milhões de pessoas como precisa de e é um jogo complicado de se ver, porque na verdade nós temos o artigo 60, 61, a consideração de que os direitos que são direitos humanos e que aqui são direitos fundamentais, eles são cláusulas pétreas. Então, nenhuma emenda constitucional pode modificá-los. O problema é que nas estruturas políticas das negociatas se dá outra forma, outra roupa para destruir esses direitos. Eu não tiro eles da Constituição, mas eu mino eles por dentro. É como se eu estivesse mantendo a casca e tirando o que é de fato o conteúdo. Né, é aí a seria pergunta que eu quero Constituição. fazer para o professor Marcos Pipe de Medeiros. Estaria aí, professor, aquilo que a gente costumeiramente se habituou a falar aqui no Brasil de jeitinho brasileiro, de ter uma Constituição, mas encontrar artimanhas, encontrar jeitinhos brasileiros para burlar o que está no papel, uma lei? Eu acho que isso, sem dúvida, tem um papel, né, que é cultural e tal, mas eu queria pegar um outro aspecto disso que eu acho que até, assim, que talvez até permite que esse jeitinho brasileiro opere com tanta liberdade, de pensar que, em ambos os casos, tanto na Declaração dos Direitos Humanos quanto na Constituição, a própria palavra diz, né, a tentativa de constituir algo, né, a ideia de uma fundação de algo, né, que de alguma forma, ao meu ver, perde força de constituição, justamente, de alguma coisa nova, porque fica debitária de um passado que foi varrido para baixo do tapete. Ou seja, você instaura, né, uma carta com todo o valor simbólico que uma carta deve ter, né, uma carta utópica, inclusive, no sentido de que ela almeja um certo desejo de nação, né, mas que não se realiza ou não chega muito próximo de se realizar, justamente porque ela, sozinha, não consegue simplesmente dar conta de uma cultura que teve uma certa continuidade. Não houve uma ruptura no campo de, por exemplo, do pacto social, do comum, das construções subjetivas. A ditadura, o professor Márcio falava, a ditadura militar, de certa forma, teve continuidade no campo civil. Se ela deixou de ser militar, ela não necessariamente perdeu toda a sua força, né? Não houve transição, né, que permitisse refundar um certo olhar sobre o passado.
Né? É a mesma coisa que a gente está assistindo na Declaração dos Direitos Humanos, é a mesma coisa. Você tem o horror do nazismo, por exemplo, e agora você tem gente relativizando o nazismo. Né? Ou seja, você funda uma carta para conter a possibilidade da reapresentação do horror, mas o horror subterraneamente seguiu existindo, porque as estruturas que o mantinham, de certa maneira, não foram refundadas, né? Apenas no âmbito do desejo, de um desejo pela palavra. Né? Mas então de quem é a culpa pelos legisladores, enfim, pelas pessoas não cumprirem o que está na Constituição brasileira? Eu acho de quem é essa culpa? Ela passa também, a gente falou muito na questão do desejo, né? O que a Constituição, o que a própria declaração, elas surgiram imbricadas desse desejo. Mas aliado ao desejo, a gente tem a questão da vontade, né? A gente precisa de uma vontade representativa, de uma efetividade representativa, né? E aí a gente encontra talvez um outro problema que dentro dessa vontade representativa, que em tese a gente tem visto que aí que não existe, né? O atendimento aqui, se efetivada a declaração ou a Constituição de forma íntegra, a gente tem, né, um toque mais, digamos assim, se toca, né, em parcelas que já detêm certo poder, né? Então eu acho que também passa por aí, né, a vontade representativa, né, de efetivação desses pressupostos, né? Exato. E quando se fala, eu acho complicado falar em culpa necessariamente, né? Mas se a gente for colocar nesses termos, eu diria que tanto em termos internacionais quanto sobretudo nacionais, já que o objeto é a Constituição, há uma luta, né? Há uma luta permanente, constante de pessoas, de grupos, de estruturas a favor da liberdade, a favor da civilidade, da racionalidade, e há um outro grupo que desconsidera isso e que não está interessado que isso seja realizado, porque toca em estruturas efetivas, né? Claro, na medida que a Constituição Federal tentou ser realizada e implementada ao longo desses 30 anos, nós vimos cara a cara esses grupos, né? Nós vimos quem se insurgia contra, por exemplo, a realização dos direitos. Quando o governo federal institui programas que permitem que pessoas saiam, 40 milhões de pessoas saiam da linha de miséria e consigam adquirir uma casa, ter acesso, não que só isso seja a questão, mas já foi um avanço em termos brasileiros, temos diversos problemas com relação a isso também, mas que as pessoas começam a criticar porque os pobres andam de avião, porque agora a gente começa a ver quem é que manter as estruturas, ou seja, há grupos, há estruturas sociais e econômicas que eu diria são as culpadas pela não realização da Constituição, se a gente puder colocar nesses termos. E, sobretudo, essa questão de não cumprimento com a justiça de transição, né? Sobretudo quando se tentou colocar, realizando a Constituição uma vez mais, as estruturas militares sob o comando, né, sob o julgo da cidadania civil, como é o fato, mas se deixou lá no artigo 149 em aberto a possibilidade de uma intervenção militar para manter a ordem. Não, isso é absurdo, isso é um resquício do regime militar, eu diria uma semente de fascismo que existe na Constituição Democrática. Né? Então há uma série de fatores que fazem que elas não... E hoje isso emerge, né? Isso emerge com deputados, inclusive agora com o presidente recém-eleito, enquanto deputado, sem o mínimo pudor falando, homenageando torturadores, né? Homenageando um regime de horror. Né? O que seria na Alemanha, por exemplo, hoje inadmissível, porque é considerado crime uma apologia ao nazismo lá. E aqui não é ainda considerada essa analogia. Fazendo analogia e aí com eu acho que surge militar. outra questão, né? A gente passou no ano de 2018 vários retrocessos e dentre eles a gente pode citar que também a causa disso tudo é uma espécie de desmemorização nacional, né? A perda da memória daquilo que aconteceu. Acho que um país sem memória é um país que não tem um norte futuro responsável, no mínimo, né? Então a gente tem aí se dá para se chamar, né, de incidente, mas permeia mais para o lado do crime, a questão do incidente com o Museu Nacional, né? Onde a gente tem lá um trato, né? É simbólico, né? A gente tem, né, o Brasil é um país que não tem um apego, um trato com a memória, né, com a historicidade. E aí a gente entra e abre caminho, né, legitima um outro caminho que, por vezes, não é tão seguro, né? Eu também penso que, assim como o professor Márcio, de que não dá para sinalizar quem são os culpados pela não efetividade das normas constitucionais. Mas a gente pode muito ver que interesses estão por trás da não
concretização de vários dos direitos previstos e de vários objetivos, inclusive, propostos para o Estado brasileiro. E eu cito um exemplo, só que esse é bem fácil de todos compreender, que é do imposto sobre as grandes fortunas, né? Nós temos isso no dispositivo do artigo 153 da Constituição e até hoje não foi regulamentado. E, por outro lado, a gente verifica um setor só que detém as grandes fortunas, que são o sistema financeiro. Só no último trimestre, 16 bilhões foi o lucro dos 4 maiores bancos. E eu fui verificar os dados de quanto foi o lucro de todo o sistema financeiro do ano de 2017. Foi 62 bilhões. Se nós tivéssemos um imposto sobre as grandes fortunas, e o percentual não precisaria ser muito, não precisaria ser 50%, 40%, podia ser um pouquinho menos. E nós teríamos valores suficientes para extinguir com o quadro de extrema pobreza que vivemos no Brasil. O próprio IBGE, ontem, pelo menos eu li ontem no noticiário do G1, que havia necessidade de apenas 1,2 bilhões por mês para que a gente conseguisse enfrentar a extrema pobreza que temos hoje no Brasil. Professor, então, portanto, é fato, é estatístico. O senhor acaba de colocar uma questão estatística, não é uma questão, né, de achismo, é estatístico. Isso, que o senhor está exatamente. falando. Então, esses 62 bilhões de um setor só, né? Se nós tivéssemos um imposto sobre as grandes fortunas, talvez nós não teríamos a extrema pobreza hoje no Brasil. Sim. Então, falta a efetividade. E, por outro lado, tem alguns aspectos também que são importantes, que a gente não pode deixar de mencionar nesse momento. Nós temos no artigo 3º da Constituição uma norma bem simples que diz que é objetivo do Estado o desenvolvimento nacional. Então, portanto, é o Estado brasileiro que tem um certo compromisso em desenvolver essa nação. Para desenvolver essa nação, é necessário que o Estado tenha políticas e tenha uma atuação concreta. E não é entregando aquilo que são as ferramentas para gerar o desenvolvimento para o mercado internacional, para os investidores internacionais, que nós vamos resolver o problema da falta de desenvolvimento no nosso país. E eu digo isso, o outro exemplo é o pré-sal brasileiro. O pré-sal brasileiro está sendo entregue nesse momento para investidores internacionais. Então, se diz na Constituição que é um compromisso do Estado brasileiro, é um objetivo, o desenvolvimento nacional, o Estado brasileiro tem esse dever com o povo brasileiro e não pode entregar aquilo que são ferramentas para um possível desenvolvimento nacional para investidores internacionais ou investidores do mercado. Sim. Pegando a Constituição, né, em recente entrevista à TV Senado, o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, afirmou que a nossa Constituição é uma das melhores do mundo e nos torna um país juridicamente primeiro-mundista. Vocês concordam ou discordam com ele? Acho que essa é para nós, essa pergunta. O Rodrigo também. Também. Pode falar, João. Eu posso não ser do direito de saber. Não, pode ser. Fiquem à vontade. É que ele falou do júri, olhou para nós. Sim, Essa é para nós. Eu discordo e concordo. Discordo no sentido de que nós poderíamos ter uma Constituição mais humana, uma Constituição que mudasse todo o sistema econômico, por exemplo, é o meu ponto de vista, para que a gente tenha uma população, né, que tenha dignidade ao viver. Sim. Mas, ao mesmo tempo, nesse momento, no estágio que vivemos no mundo, ou seja, este ataque aos direitos dos humanos a partir, né, desta reinvestida pela direita, pela extrema-direita no mundo, eu penso que é o momento de fazer a defesa da Constituição que nós temos e fazer com que aquilo que não está ainda sendo efetivado na nossa Constituição seja efetivado. E a gente consegue dar um salto para o futuro. Agora, dizer que ela é a melhor Constituição do mundo é um pouco exagerado. A gente está se encaminhando para o final, vou pedir a opinião do professor Márcio. Quando o ministro fala isso, ele, na verdade, por trás, deixa transparecer uma tradição do direito brasileiro e das estruturas jurídicas brasileiras, que é elitista e, sobretudo, formalista. Né? Porque, realmente, se nós formos analisar do ponto de vista formal, sobretudo se cotejarmos, compararmos, né, com a Declaração Universal de Direitos Humanos, com uma ordem internacional, a nossa Constituição realmente é avançada, comparada também a outras constituições do mundo. Porém, como dizia Carlos Drummond de Andrade, num poema, salvo engano, feito na época da ditadura militar, e que cairia muito bem, de novo, porque o poema se chama, inclusive, Nosso Tempo, ele dizia: os lírios não nascem das leis,
As leis não bastam, os lírios não nascem das leis. Então não basta estar escrito, né? E realmente, então, concordo com a análise do professor João Hélio aí, que precisamos muito mais. Uma Constituição ela não é um papel, Sim. ela é algo concreto. Cabe fazer uma defesa constante de um projeto de país e, sobretudo, que se contrapõe, ao meu ver, a uma espécie de proposição de um laço que é essencialmente perverso na cultura brasileira contemporânea. Nós temos dado e permitido dar voz a verdadeiros delinquentes, né, que em torno de uma espécie de racionalidade cínica tem dominado e tem deturpado de muitas formas um projeto de nação. Ou seja, resistir constantemente, porque se a letra, né, é bonita, por outro lado, você tem interpretações e relativizações dela que estão soltas, vamos dizer assim, né, porque tem todo o aparato econômico defendendo, né, que elas possam ter livre trânsito, livre expressão. Sim. Então, fazer resistência, isso é fundamental. Muito, muito fundamental mesmo. Pessoal, acabou o nosso tempo, passou muito rápido, né? Esse universo acadêmico debatendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a Constituição Federal neste segundo bloco. Eu quero agradecer a participação de vocês mais uma vez aqui, o professor Márcio Bernardes e também João Hélio Ferreira Pes, ambos do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, o professor Marcos Pipe de Medeiros, do curso de Psicologia, e o acadêmico do curso de Direito e também presidente do Diretório Acadêmico do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, o Rodrigo Job. Muito obrigado mesmo pela participação de vocês, um tema que com certeza ele vai permear outras discussões aqui na Universidade Franciscana e também na UFN-TV, muito provavelmente para 2019. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Obrigado. Vamos para um rápido intervalo, hein? Porque a seguir o Universo Acadêmico traz as informações sobre a segunda chamada do Vestibular de Verão 2019 da UFN. A Comissão de Seleção e Ingresso confirmou a data para as matrículas dos candidatos aprovados em segunda chamada no Vestibular de Verão 2019 da Universidade Franciscana. Quem traz as informações no universo acadêmico é o Rogério Kerber. A lista com os nomes dos candidatos aprovados em segunda chamada no Vestibular de Verão pode ser consultada no site ufn.edu.br. Eles são dos seguintes cursos: Administração Diurno e Noturno, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Contábeis, Design, Direito Noturno e Diurno, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Engenharia Química, Farmácia, Física Médica, Fisioterapia, História, Jornalismo, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia e também Publicidade e Propaganda. A matrícula deve ser realizada aqui na Central de Atendimento, que fica no Conjunto 1, no dia 10 de dezembro, próxima segunda-feira, das 9 da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. E atenção para os documentos que você, candidato chamado, precisa trazer: certidão de nascimento ou casamento, identidade, CPF, comprovante de quitação das obrigações eleitorais e militares, foto 3x4 atual e histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão. Todos os documentos originais serão digitalizados e devolvidos ao estudante. Os candidatos menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável. Para quem ainda não concluiu o ensino médio em função das paralisações ocorridas lá no início do ano, deve procurar a direção da escola e solicitar um documento informando, atestando que este aluno irá concluir o ensino médio nos próximos dias. Última informação que a gente traz é já também uma previsão para a divulgação da lista dos aprovados em terceira chamada. Ela deve ocorrer a partir do dia 11 de dezembro. Para você não perder, é só ficar ligado no site ufn.edu.br. Muito obrigado pelas informações, Rogério Kerber. A exposição Design Moda 160 anos de Santa Maria é uma sugestão de entretenimento para quem gosta de recordar a história cultural e também os costumes de época. Ela está montada na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, o prédio da reitoria da UFN, com entrada pela rua Silva Jardim, e por lá vai permanecer até o dia 10 de fevereiro de 2019. A exposição mostra peças de vestuário e artefatos que formam um acervo sobre o passado de Santa Maria. Os cursos de Design, História e Design de Moda da UFN prepararam o espaço. A entrada é de graça e deve ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde.
às 6 da noite. Não perca a oportunidade de se surpreender com alguns objetos que estão por lá. Essa edição do Universo Acadêmico fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FN TV lá no YouTube. Acompanhe também as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.